Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa live de hoje. Então, eu vou dar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando, para a gente já logo começar. Quero primeiramente agradecer a presença de vocês, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Primeiro, eu quero só dar um aviso para vocês. Infelizmente, o Alex ele não vai estar podendo participar com a gente hoje dessa live. Ele teve alguns problemas de saúde, está de cama. Não é coronavírus, junto com sinusite, então ele tem casa. Mas a gente vai ter, lógico, com certeza, mais oportunidades de poder estar participando de uma live juntos. Então vamos esperar um pouquinho mais aí. Eu vou dar uns 5 minutinhos para o pessoal ir entrando e queria que você fosse aí nos comentários dando o teu oi, teu boa noite, dizendo de onde você é, quem é você. Vai dando seu oi aí para mim. E a gente já logo vai startar essa live. Vamos lá. Vai curtindo aí. A gente vai falar sobre assuntos muito legais. Vamos estar falando sobre ansiedade, compulsão alimentar, o que a gente pode estar fazendo para melhorar isso, para fugir desse quadro, principalmente nessa quarentena, onde a gente está, às vezes, sem querer, atacando a geladeira, atacando a despensa. A gente vai estar nesse bate-papo e eu vou precisar muito da interação de vocês durante. Vamos lá. Mais uns minutinhos. Então, para quem está chegando agora, logo mais a gente vai começar a nossa live. Vai curtindo aí, vai dando o teu oi. Dá uma olhadinha. Legal, vai dizendo da onde você é. Oi, Lu, tudo bem? Que bom que você está aqui. Legal. Vamos lá. Quem mais está aí com a gente? Sara está com a gente também. Oi, Sara, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, para quem está chegando agora, legal, a Sara dizendo, olá, Vivi, é muito legal a ideia dessa live. Obrigada, Sara. Então, para falar um pouquinho, então, a live seria comigo e com o Alex hoje, mas infelizmente o Alex está doente em casa, descansando, se recuperando, e com certeza logo a gente vai estar montando uma outra live aí, trazendo um outro assunto mega interessante para vocês. Então, dessa vez, somente comigo. E logo, logo a gente vai estar começando, então, a falar sobre ansiedade, compulsão alimentar na quarentena. Vamos aguardar mais 2 minutinhos até o pessoal ir chegando. Legal. Quem está chegando já dá um oi lá nos comentários. O pessoal já está curtindo. Legal. Muito bem. Então vamos lá, pessoal, mais um pouquinho. Se você, de repente, já tem alguma pergunta que você queira, já está fazendo, já manda aí nos comentários, que daí lá no final eu vou estar abrindo para as perguntas e eu vou estar respondendo tudo isso para vocês. Vamos mais 2 minutinhos. Legal, legal. O pessoal está chegando. Mais um minutinho, pessoal, e a gente já vai começar a nossa live, tá?
Legal. Vamos lá. Então, para quem está chegando agora, nós já vamos começar com a nossa live. Segura aí mais um pouquinho, lá. Vamos lá, pessoal. Oi, Felipe, tudo bem? Vamos começar com a nossa live. Eu acredito que todo mundo, né, em algum momento sentiu aí uma ansiedade ou uma compulsão alimentar nessa quarentena. Então, primeiramente, né, eu quero agradecer a presença de todos vocês e para quem chegou agora, né, para quem chegou agora, eu quero avisar que era para o Alex estar aqui comigo hoje, mas infelizmente ele teve um probleminha de saúde, está se recuperando em casa e nós vamos torcer para que a nossa próxima live seja o mais breve possível. Então, vamos falar sobre, começar a falar sobre ansiedade. Né? Então, gente, é uma em algum momento da vida, né? Isso é normal. Existem situações já no momento de ansiedade, por exemplo, véspera de vestibular, véspera de prova, lembra como você ficou no momento desse, né? Ansiedade, às vezes não conseguir dormir, ou você tem para apresentar na faculdade um projeto no trabalho, ou de repente, sabe aquela entrevista de emprego que te deixa com as pernas bambas e você fica suando frio, né, tendo aquele monte de reação. E também um exemplo bem simples para vocês, no encontro, né? Antes do encontro, todo mundo fica nervoso, não tem como escapar. Então, assim, o que eu queria de vocês agora? Coloca aí nos comentários se vocês já se sentiram ansiosos e se você lembra em que momento você já se sentiu ansioso. Coloca aí para mim quem está participando. Oi, Michael, tudo bem? Então, pessoal, coloca aí, que momento que você se sentiu ansioso, tá? Eu, em todas essas situações que eu já passei para vocês, em todas essas situações eu fiquei ansiosa. Vamos lá. Oi, Lu. Voltando. Diz aí para mim, pessoal, então. Beleza. Então, enquanto o pessoal vai chegando e vai colocando. Então, assim, quando esses sentimentos começam a ficar excessivos, obsessivos, a ficar mais forte e começam a interferir no nosso dia a dia, então isso começa a ficar preocupante, tá, gente? É isso que não pode acontecer. Esses sentimentos normais que nós temos num processo de ansiedade comum, beleza. Mas a partir do momento que isso começa a ficar mais forte, isso começa a ficar preocupante, principalmente quando você sente que começa a comprometer a tua saúde emocional, né? Então, a partir do momento que isso acontece, aí já não é uma ansiedade comum, né? Nós caracterizamos isso como uma patologia, que é conhecida como transtorno de ansiedade. E daí é nessa hora que chega a decisão de você ter que tomar ajuda de especialistas, como médico, psiquiatra, psicólogos, nutricionistas, nutrólogos e tudo mais, tá? Então, assim, você deve estar se perguntando, quais são os sintomas, então, de ansiedade, né? Para ver se, de repente, eu tive isso alguma vez na vida. Então, o primeiro sintoma é você se sentir ligado no 220. Você fica pilhado, tá? E junto com isso vem uma inquietação, vem uma irritabilidade, porque você está inquieto, você quer fazer as coisas, você quer que aquilo aconteça, o mundo não para, né? O mundo não para de girar por você. As coisas acontecem, os problemas do dia a dia vêm, e nisso você não consegue dar conta.
né? Dessa inquietação, desse pensamento ligado no 220, e nisso começa a vir uma irritabilidade, você começa a perder a paciência. E daí, junto com tudo isso, você começa a ter pensamentos que não deveriam. Não vai dar certo, né? Eu não vou fazer certo, eu não sei fazer certo. E além dessas reações emocionais e cognitivas, vem aí as reações físicas, né? Então, pode ver, você começa a suar, a tua frequência cardíaca aumenta, então teus batimentos vão lá em cima, às vezes a tua respiração fica mais rápida, e tem pessoas que daí já entram num quadro de crise mesmo, onde começa a ter a falta de ar, né? Isso já caracteriza a entrada no transtorno. E outras coisas que reforçam essa entrada no transtorno de ansiedade é a pessoa começar a se sentir cansada. Começar a se sentir cansada, não dormir bem, começar a ter insônia, pesadelos, tá? Uma coisa que vem muito junto com a ansiedade é o estresse. Tem vários distúrbios psicológicos que podem vir junto com a ansiedade, que é o estresse, a depressão, né? E também a compulsão alimentar, que é o que a gente vai falar mais para frente. Então, assim, para quem não me conhece, eu quero me apresentar um pouquinho agora para vocês e falar um pouquinho da minha história, do porquê que eu estou falando sobre ansiedade e compulsão alimentar, né? Tanto na minha parte pessoal quanto na minha parte profissional. Então, para quem não me conhece, eu sou formada em Educação Física, e desde que eu me formei, eu comecei a trabalhar com ginástica coletiva. Já trabalhei com natação e hidroginástica, mas o meu forte sempre foi ginástica coletiva e personal trainer. Quando eu comecei a treinar, antes de eu me formar, antes de eu começar a decidir estudar educação física, que eu fiz uma faculdade tardia, eu comecei a treinar. E quando eu comecei a treinar, eu pesava 48, 49 quilos. E eu tinha um percentual de gordura de 30%, né? Então, era falsa magra. Depois que eu entrei no mundo da ginástica e intensifiquei os meus treinos, eu entrei num padrão, né? Num padrão físico de professor de academia. Então, e esse padrão eu mantive até o momento onde eu tive uma lesão no meu joelho. Tive uma lesão no meu joelho, não pude mais dar aulas, né? E foi um período muito difícil, porque eu já não conseguia mais fazer as coisas que eu fazia no dia a dia mesmo, porque estender o joelho eu já não conseguia, né? E daí foi um processo difícil, porque eu passei por vários ortopedistas, e um me dizia que não era tão sério quanto eu achava, outro, né, me dizia que não era nada, o outro me mandava para trocentas sessões de fisioterapia, e durante esse período aí foram 6 meses sofrendo com dor, né? Até que eu encontrei um ortopedista que falou assim, não, vamos refazer os exames, vamos te operar, vamos resolver isso quanto antes, você já está sofrendo há muito tempo. Tá, fiz a cirurgia, e depois da cirurgia, pelo tempo que eu fiquei lesionada, não só o joelho foi afetado, mas aqui, né? Então, tudo que eu gostava de fazer, eu não pude mais fazer. Foi um período onde eu me vi perdendo tudo que eu tinha conquistado na parte física, né? Então, eu fui perdendo massa magra, fui perdendo definição, não podia mais fazer o que eu gostava, nem como professora, nem como aluno, não conseguia mais treinar. E levei aí quase um ano de recuperação para conseguir voltar a treinar, né? A me sentir mais segura. Nesse meio tempo, né? Então, aí juntou um período assim, onde eu tive problemas de saúde na família, onde eu tive luto na família, mais o meu joelho, mais a recuperação, e daí junto disso ainda eu arrumei um emprego, né? Então, além de professora de ginásticas coletivas, eu também trabalho com coordenação de academias, eu sou especialista em gestão de academias, e eu entrei numa empresa grande para coordenar um time tanto de vendas quanto de fitness.
E esse trabalho, em alguns momentos, me exigia muito, né? E além desse trabalho, eu não quis perder os meus alunos de personal, então eu tentei manter o máximo os alunos. Então eu juntei 8 horas diárias de trabalho, mais os meus alunos de personal, mais a minha família e tudo mais, né? Então ali, nesse período que eu fiquei aí 2 anos, eu fui acumulando estresse. Fui acumulando estresse, fui acumulando ansiedade, fui tendo cada vez mais crises de ansiedade, porque eu não estava conseguindo vencer, eu queria abraçar o mundo, né? Então eu não estava vencendo. Crise de ansiedade e junto com isso a compulsão alimentar. E aí eu comecei um processo de ganho de peso, perda de massa magra e ganho de gordura, ganho de peso. Cheguei aí nesse período dos 2 anos a ganhar 8 quilos, tá? Mas não é só ganhar 8 quilos, é você perder também a massa magra. Então, o volume da gordura, ele é muito maior. O ano passado, eu conheci o Alex, né? Então, o Alex é CEO do Instituto Action Mind, e ele dá os cursos de a formação de coaching, fala muito sobre cursos de inteligência emocional, e eu resolvi fazer a formação de coach com ele. Ali nessa formação de coach, eu despertei para a vida e eu vi que eu estava indo ao contrário do que eu sempre fui. Eu mantinha o meu pensamento de desenvolver pessoas, de ajudar o máximo de pessoas possíveis, mas a principal pessoa que eu deveria ajudar, eu não estava ajudando, que era eu mesma. Então eu estava empunhando uma bandeira que não era o que eu estava fazendo com a minha vida. Então, a partir daquele momento, eu comecei a redefinir valores na minha vida e ver o que realmente valia a pena eu continuar. Vou dar uma resumida. Chegou no final do ano, acabei me desligando da empresa onde eu estava trabalhando, num momento de grande estresse, e em janeiro, em dezembro mesmo, eu resolvi, não, eu vou voltar a me dedicar a mim mesma. Então, eu comecei a intensificar os meus treinos, mas ainda não estava legal. E os 8 quilos ainda estavam lá. Em fevereiro, quando eu voltei de viagem, voltei de férias, eu resolvi dar um basta, né? Então, eu foquei nos meus treinos, intensifiquei os treinos, foquei na dieta, porque eu já tinha tentado dietas lá atrás, mas aqui não estava bom para manter as dietas. Então, naquele momento, eu estava preparada para aquilo. Foquei na dieta e vocês devem estar vendo a foto do meu antes da dieta e do meu pós-dieta. E vocês vão ver que é um período muito curto, tá? Independente do período que foi, eu consegui conquistar o meu objetivo. E eu consegui trazer a minha autoestima de volta. E aos poucos eu tô voltando na forma física como eu era e como eu gosto de estar, né? Vocês também devem estar vendo uma foto aí de como que eu tô hoje. Então, esse assunto que eu trago hoje para vocês, ele é justamente assim, eu não quero intervir na área médica, em momento nenhum, mas eu acho que são dois temas que têm mexido muito com a gente nesse momento de estar em casa, de estar em quarentena, estar recluso, né? São coisas que eu tenho ouvido muito dos meus alunos, né, dessa compulsão alimentar, de estar nervoso, às vezes por você estar em casa e estar ganhando menos do que você estava quando você estava ativo, ou de você estar em casa sem poder trabalhar, sem ganhar, ou você está trabalhando e tendo que estar exposto a essa pandemia que nós estamos vivendo. Então, pensando em tudo isso, em tudo que eu vivi, em todo o meu conhecimento na área da saúde como personal trainer, eu resolvi falar sobre esse assunto. E todos os sintomas, todas as coisas que eu falarem para vocês de pensamentos, não é só coisa que eu tirei da literatura, não. São coisas que eu experimentei, que eu vivi, que eu pensei. Então, assim, qualquer pergunta que vocês tenham durante essa live, podem fazer. Lá no final nós vamos abrir para comentários. E eu espero que vocês gostem muito, vocês curtam muito tudo que eu... Então, assim, já falei meu relato, já falei de ansiedade, e agora, junto com a ansiedade, a gente vai tratar do nosso segundo tema, que é a compulsão alimentar.
Então, sabe aquela frase do quem nunca? Então, assim, quem nunca exagerou na quantidade de comida e continuou comendo sem fome? Quem nunca? Então, quer ver um exemplo de você comer sem estar com fome? Pensa você naquela mesa de café da tarde, aquela mesa grande na casa da sua mãe, da sua avó, da sua tia, toda a família ali sentada, conversando, comida boa para todo lado. E aí é nessa hora que a gente acaba comendo mais do que deveria, não é mesmo? Sim? Não estou dizendo para você não ter mais esses momentos, tá? Apesar de que agora, até visitar a família, a gente está tendo que evitar. Né? Eu, por exemplo, fazem 37 dias que eu não vou na casa da minha mãe. Né? Vou aproveitar que a minha mãe está assistindo, né? Ela e as minhas tias. Então, vou aproveitar, mandar um beijo para elas. Mãe, vó, tias, estou com muitas saudades de vocês. Beijo grande e eu espero que logo a gente esteja podendo ficar junto de novo. Né? Volta lá, então. Então, vamos voltar lá nos comportamentos. Então, de vez em quando eles podem acontecer com todo mundo, assim como a ansiedade, tá? Isso não quer dizer que você esteja com transtorno de compulsão alimentar. Mas a gente também não pode esquecer que a gente não adquire isso do dia para a noite. Lembra que eu falei que eu levei 2 anos num processo de engordar? Então, assim, pequenos hábitos que vão sendo construídos aos poucos. E esses hábitos podem ser bons ou podem ser ruins, né? Então, você vai pegando manias que, quando você se dá conta, já fazem parte da tua rotina. E tanto a ansiedade quanto a compulsão alimentar, quando toma uma proporção dessa, que começa a prejudicar a sua vida, aí entra a ajuda dos especialistas. E entra também você pedir ajuda, né? Isso é essencial, gente. Então, assim, vamos para os sintomas de compulsão alimentar. E tudo que eu falar, se você já sentiu isso ou já fez, não precisa pôr nos comentários. Faz assim aí na tua casa. Tá? Então, assim, comer mais rápido do que o normal. Você come tão rápido que o teu cérebro não processa a informação de que você está comendo, tá? E ele acaba te dando ele acaba mandando uma mensagem que você acaba tendo que você não sente o gosto dos alimentos, tá? E você não se sacia como deveria. Outra coisa, outro sintoma, comer quando não está com fome. Sabe aquela hora que você passa na cozinha e daí você olha assim, você não olha para as frutas, eu tenho certeza, tá? Você vai olhar lá no armário, na despensa, naquele biscoito recheado, naquele salgadinho cheio de gordura saturada, né? Naquele suspiro, naquela pipoca de micro-ondas, naquele refrigerante que você largou na geladeira, aquele bolo, né? Então, você não passe na cozinha. Quando você não tá com fome, não tem o que fazer, esquece a cozinha. É a dica que eu te dou. Outro sintoma, continuar comendo mesmo já saciado. Essa é uma mania que a gente tem e isso ao longo do tempo vai te fazer engordar. Escuta o que eu tô dizendo, porque eu passei por isso. Você come, saciou. Beleza. Aí você come mais. Que se não doer o teu estômago, se você não sentir pesar, quer dizer que você não está saciado. Então, cuida. Cuida para isso não acontecer e saiba a diferença de comer até estar saciado e comer até estar cheio e empanturrado, tá? Outro sintoma que a gente também acaba indo para a compulsão alimentar é quando a gente se sente triste, né? E a gente acaba comendo. E outra coisa, depois que a gente come, a gente também se sente triste porque comeu e se sente culpado porque comeu demais. Tô falando alguma besteira? Se tiver, já diga aí nos comentários, pelo amor de Deus. Então, assim, quais são os pensamentos que vêm na tua cabeça? Já vieram na minha. Eu não consigo me controlar. E aí, já teve esse pensamento? Ou assim, mulheres, esse é feito para nós. Já tô gorda mesmo? Que diferença vai fazer?
né? Isso é fato, né? Já cheguei a, assim, já houve relatos de pessoas que disseram assim: a comida está controlando a minha vida. O que a comida faz, gente? Comida tá lá parada, é você que faz, é você que compra. Para de pôr desculpa nas coisas. Vi que tem bastante gente. Quero ver quem está aqui com a gente ainda. Eu vi que a Ju Fressato está aqui. Oi, Ju, tudo bem? Que bom que você está aqui. A Luciane, vi que a Zilá também está com a gente. Laerte Barbosa, Guilherme está aqui. A Mônica, Fábio, vi que tem gente compartilhando a nossa live. Então, enquanto o pessoal está voltando aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que estão os comentários. Vi que vocês já mandaram aí os momentos que vocês se sentem mais ansiosos e com mais vontade de pôr o pé na jaca e ter uma compulsãozinha alimentar, né? Então, deixa eu ver aqui. A Sandra. Oi, Sandra, tudo bem? A Sandra está dizendo que ela tem compulsão por doces. Ai, amiga, não é fácil, né? Sara dizendo sim, já se sentiu ansiosa antes da entrevista de emprego. Quem não, né? Todo mundo. Então, são situações em que a gente sente ansiedade, sente compulsão alimentar, mas lembrando que não quer dizer que você tenha um transtorno, né? Transtorno de ansiedade ou transtorno de compulsão alimentar. Mas esses pequenos momentos que a gente tem de ansiedade podem sim vir a desencadear um transtorno ao longo do tempo, né? Se não for tratado, se de repente a tua parte emocional não está bem. Então, isso que a gente está falando aqui. Deixa eu ver. Oi, Zila, tudo bem? Ave, ela diz que ela tem compulsão pelo pão de queijo da Quipão. Meu Deus do céu, é difícil aquele pão de queijo, hein? Aqueles, né? Deus do céu. A Lu está dizendo que é difícil para ela à tarde, né? E ela tem que se ocupar nesse período. Obrigada, Mônica. Fábio, oi, oi, oi. Então vamos lá, gente. Vão mandando as perguntas de vocês, vão colocando os momentos que vocês se sentem mais ansiosos, e a gente vai tocando a nossa live. Para quem chegou agora, né? Então a gente já falou sobre ansiedade, sobre quais os momentos em que de repente a gente se sinta ansiosos. Falei um pouquinho sobre mim, né? Falamos sobre os sintomas da ansiedade. E agora nós estamos falando sobre compulsão alimentar. Então, aqueles momentos em que você tem mais vontade de comer. E daí, ó, nós paramos justamente naquela parte dos pensamentos. Então, quem nunca, né, teve uma compulsãozinha alimentar? Quem nunca pensou, né, nesse tipo de coisa? Como, por exemplo, pensamentos como eu não consigo me controlar, a comida está controlando a minha vida, né? Eu já estou gorda mesmo, então que diferença vai fazer? E tem um comentário, um pensamento que eu não falei para vocês ainda, que é o pensamento do eu mereço comer isso. Sabe quando, às vezes, você passou o dia na faxina limpando a casa, lavou o carro, fez o que pôde, trabalhou, teve um dia estressante. Aí você pede aquela pizza com aquele monte de queijo, aquela borda de catupiry de cheddar, e daí você diz assim: não, eu mereço comer isso. Não estou dizendo que é errado você fazer isso nesses momentos, tá? Mas é só para você juntar aquela imagem, né, do que já aconteceu com você com esse pensamento. E daí a gente começa lá a falar sobre os fatores de risco, né? Quando é perigoso, né? Quando eu tenho que começar a me preocupar com a compulsão alimentar? Quando você usar ela como um conforto emocional, por exemplo. Sabe quando você briga com a namorada, fica mais aflito, angustiado. E também tem aqueles momentos que você está mais empolgado, que está mais eufórico, tá? Então, é um alerta, fica de olho. Outra coisa é a baixa autoestima. A pessoa que tem compulsão alimentar, ela está
ela está num período de baixa autoestima. Isso não quer dizer que ela tenha isso pelo resto da vida. Tem estados emocionais em que nós transitamos por eles. E a baixa autoestima é uma dessa. Lembra que eu falei para vocês lá dos meus 2 anos, que eu tive aqui naquela fase de depressão, ansiedade, compulsão alimentar e estresse? Nesse período eu tive uma baixa de autoestima, porque o meu peso aumentou, eu saí da minha forma física, consequentemente a minha autoestima diminuiu. E assim, as pessoas com compulsão alimentar, que já têm isso como patologia, tá? Vamos deixar essa diferença. Já tem isso como patologia, normalmente elas não gostam da sua aparência, tá? E assim, às vezes a gente sempre acha que devia ter comido menos, mesmo que a gente não consiga. Putz, eu extravasei, né? Mas eu não consigo, né? E assim, junto com tudo isso, ainda vem as compensações. Quais são essas compensações? E agora eu vou pegar no calo de muita gente. Dietas malucas e restritivas. Sabe aquela dieta da melancia, a dieta do abacaxi, a dieta da laranja, que você só fica comendo aquilo a vida inteira? Ou aquela dieta que você não pode comer carboidrato? Nada contra, eu já fiz, tá? Tem um resultado excelente. Mas assim, o que acontece com essas dietas malucas e restritivas? Você sempre, relato meu, eu sempre pensava no que eu não podia comer enquanto eu estava comendo o que eu podia, o que o Nutri tinha liberado. Então eu passava a semana comendo aquela comida X e pensando na comida Y que eu não podia comer. Eu tinha o meu dia livre que eu podia comer, mas não era a mesma coisa, tá? E por que não deu certo na época? Porque aqui e aqui não estava bem. Então nada vai bem, né? Então assim, aí o que acontece com essas dietas restritas? Você fica lá 15 dias sem poder comer carboidratos. Quando você sai da dieta, é um período muito curto. Foi um corte muito drástico. Você não vinha de uma reeducação alimentar. Porque normalmente quem busca essas dietas está totalmente com o pé atolado na jaca. Estou falando mentira? Acho que não, né? Então, assim, quando você sai dessa dieta, você sai parecendo que você ficou todo esse tempo sem comer. Sabe aquele desespero daqueles vídeos na internet, quando abre as lojas, as portas das lojas de Black Friday e todo mundo entra que nem uma manada? É daquele jeito que a gente sai de uma dieta restritiva dessa. Então, assim, cuida, gente. Cuida com esse tipo de dieta, tá? Outra coisa, passar fome. Ah, eu não vou comer, tá? E só come quando tá morrendo. O que acontece quando você faz isso? A hora que você volta a comer, você tá com tanta fome que você come rápido, lembra que eu falei lá atrás? Come rápido, não sente o gosto dos alimentos, você come até sentir que está empanturrado e você acaba comendo demais. E daí você cria um círculo vicioso. De novo eu tô falando isso. Você não come só para se sentir saciado, você come para se sentir cheio, empanturrado. Passamos isso, aí vem, assim, outra coisa, acho que é pior do que tudo que eu já falei. Ainda tem coisa pior, gente, tá? Pior do que tudo isso, do que dieta, do que querer passar fome, pular a refeição. Gente, não faz isso, tá? É tomar remédio para emagrecer. Sabe aquele remédio novo que saiu na internet? Que todo mundo tá tomando, que as atrizes estão tomando para emagrecer? Mentira, isso é só marketing. Para de cair nessa, tá? Aquele seca a barriga, aquele não sei o quê, aquele não sei o que lá. Não existe milagre, gente. Não existe. É você se reeducando, é você tendo a consciência do que faz bem e o que faz mal para o teu corpo. Isso vai dar certo, tá? Não é o remédio, não é aquele remédio de tarja preta, porque eu já tomei remédio para controlar a depressão e a ansiedade, tá? Então não é aquele remédio que vai fazer com que você diminua as suas crises de ansiedade e você coma menos, porque quando você parar de tomar, ou você fica anos tomando um remédio desse, tá? Ou você para, volta e para, volta e para, volta e para. E cada vez que você para de tomar esse medicamento, o que acontece?
você volta a engordar tudo de novo. Então, assim, não se engane, gente. Não se engane. Quer uma coisa pior do que isso? É quando a gente entra nos fatores de risco mais sérios, tá? Aí entra os fatores emocionais graves que algumas pessoas podem desenvolver com a compulsão alimentar, tá? Que é, por exemplo, provocar o vômito depois de comer. Aí já entra a bulimia. Tem pessoas que chegam a tomar laxante, tá? Gente, e tudo isso, quando chega num ponto desse, como eu falei agora, muitas vezes isso está ligado a traumas do passado. Então, por isso que eu volto a dizer, a ajuda de especialistas é essencial, tá? Então, se você está com todos esses sintomas mais sérios que eu te disse, procure ajuda médica. Procure o teu médico de confiança, um psicólogo, tá? Um psiquiatra. Procure quem você tem confiança para se abrir. Mas não deixe de buscar ajuda. Então, assim, eu já falei todos os sintomas e agora eu tenho que dizer o que você vai fazer e o que você não vai fazer para amenizar esses sintomas. Eu tenho que te dar a solução, né? Tenho que te dar essa ajuda. Então, assim, primeira coisa, hoje a live, além de ser informativa, ela é para pisar nos calos, gente, tá? Eu não tô aqui para ser boazinha, eu vou pisar nos calos mesmo. Quem tá aí curtindo a nossa live, quem tá acompanhando, dá um oi para mim aqui, eu quero ver mais comentários. Diz para mim aí como é que tá, o que vocês querem saber. Interage aí comigo, por favor. Então, assim, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Alimentação adequada. Todos nós estamos carecas de saber que nós precisamos ter um cardápio equilibrado e balanceado. Não é mesmo? E assim, o porquê que nós precisamos disso? Porque tem certos alimentos que têm elementos que estressam o nosso organismo. Então a gente precisa evitar eles. E quais são esses alimentos? Gordura saturada, açúcar refinado, aqueles alimentos ultraprocessados, tá? Então, assim, tudo isso são conselhos que eu dou não só para ansiedade e para compulsão alimentar, né? Mas também para todo mundo. Eu quero que você faça assim uma retrospectiva. Puxa aí da tua mente, por favor, puxa aí. A última vez que você esteve no supermercado, tá? Esquece tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Pensa na última vez que você foi no supermercado, que você pegou o teu carrinho, tá? O teu carrinho não, do mercado, né? E eu quero que você lembre tudo que você foi colocando de alimento dentro dele e como que ele chegou lá no caixa. E eu quero que você tente recordar quais os tipos de alimento que você colocou. Se foram mais alimentos essenciais, como arroz, feijão, macarrão, né? Frutas, verduras, legumes, laticínios, ou se de repente você deu aquela exagerada naquelas comidas congeladas, naquelas comidas cheias de sódio, miojo, sopão, o que mais? Um monte de biscoito recheado, né? Então, assim, tenta lembrar disso e tenta... não tenta se justificar, não, para você. Eu só quero que você faça esse exercício para que você comece a perceber que nós mesmos, né, nos levamos para uma alimentação desequilibrada. E eu não culpo ninguém, porque às vezes a correria do nosso dia a dia faz com que a gente recorra a esse tipo de alimento, né? Às vezes aquela correria de ter que fazer almoço, filho, faz uma lasanha congelada, faz não sei o quê, né? Eu não culpo ninguém, mas a gente tem que aproveitar esse momento que nós estamos hoje para refletir. Então, refletir o que nós estamos fazendo com a nossa vida, que caminho que nós estamos tomando, né? Porque muitas vezes a gente se pega no automático, né? Levanta,
sai correndo, deixa o filho na escola, vai para o trabalho, faz o trabalho, se estressa no trabalho, volta para casa, põe o filho para dormir, toma banho, bum, desmaia na cama. Né? Então, todos esses momentos eu trago para vocês refletirem e aproveitem isso. Aproveitem esse momento que, de repente, vocês estão tendo mais tempo com a tua família, mais tempo com seus filhos, que vocês conseguem se dedicar mais à sua casa, que é o seu lar, é o lugar mais importante da sua vida. Você, tua casa e teus filhos. Para ver o que você está fazendo da tua vida. O que você poderia mudar, o que você poderia fazer de diferente. Tá? E daí eu te faço uma pergunta. Tenta lembrar aí como foi o seu prato na hora do almoço de hoje. De hoje, como é que ele estava? O que tinha nele? Tinha teu arroz, tinha teu feijão, tinha tua carne, tinha uma salada aí no meio? Tinha um legume? E aí, o que tinha? E o que você poderia ter colocado para melhorar essa tua refeição? Então, quais as dicas que eu dou para os meus alunos? Eu vou dizer agora para vocês, tá? E eu digo assim, sempre, tudo nós temos que fazer aos poucos. Não adianta ser nada da noite para o dia, nada rigoroso, nada extremo, nada radical, tá? Então, aos poucos, nós podemos melhorar a qualidade da nossa alimentação, tá? E eu quero sair dessa live com a consciência de que eu consegui despertar isso em vocês, de que eu consegui regar aquela sementinha que está aí dentro, tá? Então, anota aí as dicas que eu vou te dar. E isso, meus alunos, depois vocês vão até ver aqui, ó. Mantenha um diário com os seus hábitos alimentares. Então, agora eu vou estar colocando para você o depoimento de uma aluna minha, a Luciane, aqui de Curitiba, em que ela fala exatamente sobre isso, né? Acho que vocês já estão, deixa eu dar uma olhadinha aqui, se já está para vocês. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, a Luciane, ela dá esse depoimento dela, e diz assim, que o que ajudou ela foi anotar, né, tudo que ela comia durante o dia. E daí isso ela percebeu aonde ela estava pecando, qual o horário que ela estava pecando. E depois eu já digo para vocês lá na frente qual foi a estratégia que ela tomou para burlar isso, tá? Então, assim, outra coisa, planeje as tuas refeições. Ou você dá aqui, para aqueles 5 minutos à noite antes de dormir, o que eu vou fazer amanhã? Então já vou tirar essa carne para descongelar e amanhã eu vou fazer isso, isso e aquilo. Ou na hora que você está tomando o teu café, a hora que você levanta, já pensa, como que você vai conseguir deixar o teu prato mais bonito, mais saudável, tá? Então isso é bem importante, planejar as refeições. Senão você começa a fazer, você faz uma coisa, faz outra. Hoje, a minha filha se pegou com esse pensamento. Ela falou, putz, eu fiz uma coisa antes de fazer a outra que eu deveria, né? Daí eu falei, porque você não planejou a tua refeição, que ela tá fazendo a dieta dela, né? Então eu falei, se você parar para pensar o que você vai fazer de almoço, aí você sabe qual é a sequência de tudo que você vai ter que fazer. Quer ver uma outra coisa bem legal e que a gente se pega fazendo isso ao inverso, por causa do quê? Da nossa correria do dia a dia. Então, assim, o que eu digo para vocês é, coma devagar. Sinta o sabor dos alimentos, tá? Deixe que o seu cérebro processe que você está se alimentando. Porque assim você vai aumentar a tua saciedade e vai comer menos. Simples, né? Não tem segredo, tá? Além do que, a tua digestão vai ser muito mais rápida. Por quê? Porque você mastigou e triturou melhor os alimentos. Então, você ajuda o teu corpo como um todo, tá? Segundo fator, e a segunda dica que eu vou dar para vocês, é o sono. Como é que está a qualidade do seu sono? Vocês sabem que durante o sono, o nosso cérebro vai processando todas as informações, né? Vai processando, vai armazenando tudo que nós fizemos no nosso dia. Então, se você dorme bem, tudo isso é feito
da forma mais eficaz e você consegue se ter mais concentração, ser mais criativo, né, no que você faz no teu trabalho, na escola, na faculdade, né? E, consequentemente, você vai aprender mais, vai assimilar mais. Então, pergunto para vocês de novo aí. Como está o seu sono nesse período de quarentena? Responde aí para mim nos comentários. Eu sei que muita gente está trabalhando em casa, assim como eu também estou, né? Infelizmente tem pessoas que estão em casa parados, e tem as pessoas que estão na loucura trabalhando, tendo que trabalhar, né? Pela sobrevivência e não só sua, da sua família, como de toda a comunidade. Então, assim, como que você está dormindo? E outra coisa, você está dormindo no teu horário habitual ou você está dormindo mega tarde? E assim, se você está dormindo mega tarde, você está levantando cedo ou de repente você fica ali quase até a hora do almoço na cama? Então eu quero ver vocês responderem isso para mim agora. Deixa eu puxar aqui. E eu quero que vocês digam aí para mim o que vocês estão fazendo aí com o sono de vocês. Mais um pouquinho aqui. Não vale mentir, hein, gente? Pode dizer. Se ficar com vergonha, tudo bem, não tem problema. Depois você me manda no privado, né? Então, vamos lá. Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou abrindo aqui, porque tá difícil hoje aqui essa minha internet, gente. Então, assim, ó. Quando a gente dorme poucas horas, o que acontece? Nós provocamos várias alterações no nosso corpo, e principalmente hormonais. E tendo essas alterações hormonais, a gente pode aumentar a nossa fome e diminuir a nossa sensação de saciedade. Ou seja, a compulsão vai aumentar, né? Porque nós vamos ter que comer mais para ficar satisfeitos. Então, assim, não tem segredo também, assim como a alimentação. Gente, dormir bem, tá? E quando você começa a dormir bem, qual que é a outra coisa que melhora? E você diminui os teus riscos? Daquela ansiedade noturna. Sabe aquela insônia? E daí você acorda e você, ao invés de ir na cozinha tomar um copo d'água, você acaba saltando a geladeira ou a despensa? Se você estiver dormindo bem, isso não vai acontecer, tá? Confia em mim. Então, assim, vamos de dicas, então, para melhorar o teu sono? Você vai prometer para mim que você vai evitar tomar bebidas estimulantes, tá? Principalmente para quem é ansioso. Quer ver? Eu tomo uma xícara de café de manhã para startar o meu dia, tá? E eu não tomo mais café. Porque se eu tomar café depois do almoço, eu fico pilhada no 220. Eu chego a perder o sono. Se eu tomar café 5 horas da tarde, eu não consigo dormir, gente. Então, assim, evita bebidas estimulantes. Álcool também é uma bebida estimulante, tá? À noite, o que você tem que comer? Refeições leves. Sabe aquela velha história da vovó? De que você come demais e tem pesadelo à noite? Não é mentira. Não é. Então, assim, faça refeições leves para você ter um sono de mais qualidade. Quer ver uma dica legal e simples? Como que está a iluminação do teu quarto? Está muito forte? Lâmpadas muito fortes? Ou está com aquela lâmpada um pouquinho mais fraca? Coloca uma mais fraca, tá? A lâmpada mais fraca vai te induzir a sonolência, beleza? E assim, adota uma rotina de horários. A gente tem que se programar em tudo no nosso dia, principalmente para dormir, gente. Então, assim, que horário que eu vou dormir e que horário que eu vou levantar? Tenha isso em mente e crie esse hábito. Porque se você... Aí o que acontece? Você acaba indo dormir cada vez mais tarde, nesse momento que a gente está em casa, trabalhando home office, a gente vai protelando, quando a gente vê tá dormindo 1 hora da manhã, 2, 3, já me peguei fazendo isso. E daí no outro dia, em vez de você acordar às 8, como você acordava, às 7, às 6, você começa a acordar às 9, às 10, às 11, né? Então, assim, principalmente nesse momento de isolamento social, crie essa rotina de criar horários fixos para acordar e para ir dormir. Combinado?
E assim, agora eu vou pegar no calo da maioria, gente. O que eu vou te pedir para você não levar para a cama? Vamos ver se vocês adivinham aí. Celular e notebook. O notebook já é um pouco mais difícil, né? Mas o celular fica debaixo do travesseiro ou na cabeceira, né? Então, eu sei que é difícil. Sei que é difícil, eu passo por isso. Mas se você tá com dificuldade de regular o teu sono, gente, acho que vale a pena tentar, tá? Acho que você tem que tentar tudo que puder, né? E assim, falamos de alimentação balanceada, falamos de sono, tem uma outra coisa que leva muito as pessoas a ficarem ansiosas e a se tornarem ansiosas, né, na fase crônica, como eu me tornei, né, na fase crônica que eu tive. Perfeccionismo. Mas não é um perfeccionismo desse que todo mundo faz. É um perfeccionismo negativo. Então, assim, por que isso é ruim? Porque isso só piora a ansiedade e o estresse. Quer ver um exemplo que eu vou dar para vocês? Quando você se preocupa demais em falhar, quando você se dá metas, se cobra de metas irreais e inalcançáveis, inatingíveis. Você já se pegou fazendo isso? E assim, principalmente o quê? Medo de reprovação. Tá? Tudo isso são fatores que podem desencadear um transtorno de ansiedade e, junto com o transtorno de ansiedade, pode vir a compulsão associada. Então, assim, vou pegar nos calos de novo, tá? Mais uma coisa que eu quero dizer para vocês. Além da alimentação balanceada, do sono e de você ser perfeccionista de modo negativo. Dependência por redes sociais. Peguei no calo? Confessa. Sabe assim, sabe aquela quando você faz aquela publicação e você não consegue ficar 5 minutos longe das redes sociais, porque você tem que estar vendo quem está curtindo as tuas fotos, quem está comentando, e daí assim, é um entra e sai de Facebook, de WhatsApp, para ver o status de quem já visualizou, é um tal de entre e sai de Facebook, Instagram, e você fica naquele círculo vicioso e você fica com aquele pensamento só naquilo, e aquilo vai te gerando uma ansiedade de você saber por que as pessoas não estão curtindo, né? E isso, putz, pode gerar um vício, gente. Pode gerar um vício e mais do que um vício, um comportamento compulsivo, tá? Então, assim, não vou nem dizer para você pôr aí nos comentários se isso acontece com você. Você pode dizer aí da sua casa. Tá? Tá bom? Mas admite, tá? Admite. Sério, gente, isso pode piorar muito a ansiedade, tá? E isso é tão sério quanto uma dependência química. Essa dependência, essa compulsão pelas redes sociais. Beleza? Bom, e agora o último fator piorar a ansiedade e a compulsão alimentar. Tá? E isso independente do período que nós estamos vivendo ou não, tá? É o meu assunto predileto. Tá? E é onde eu pego no pé das pessoas. Sedentarismo. Ai, ai, ai. Eu acho que alguém aí tá nesse grupo. Alguém aí que tá nos assistindo tá nesse grupo. Não vou citar nomes, tá? Mas eu acho que tem alguém aí sim. Então, isso é uma coisa que a gente não pode fazer, tá? Porque o sedentarismo só piora. Gente, e vamos pensar assim, vamos pensar nesse momento que nós estamos. A pessoa que pratica atividade física regularmente, ela tem mais saúde, ela tem mais disposição, ela tem mais qualidade de vida, ela tem mais bem-estar, tá? E essas pessoas, elas têm menor risco, tá? Pela sua saúde estar em dia, por ter mais imunidade e adquirir o coronavírus. Se você é sedentário e você não está tendo uma alimentação balanceada, você já está colocando assim, dizendo assim: oi, corona, eu tô naquele grupo que você gosta, tá? Eu vou ser bem dura agora, tá? Então, não é também só em cima do coronavírus, não.
Porque o que que o exercício faz, gente? Ele cuida do nosso corpo inteiro, ele melhora a nossa circulação, o nosso coração, ele vai bater menos, porque ele vai ficar mais forte. Porque a cada bombeada dele, o sangue vai circular mais fácil pelo nosso corpo. Então você não vai ter uma frequência cardíaca elevada. Vai melhorar a qualidade do seu sono, vai melhorar a sua pele, vai melhorar tudo, a sua libido, melhora tudo, gente. O que que você está esperando para sair desse grupo de sedentários? Olha aqui, ó, durante o exercício, nós liberamos endorfina. O que que a endorfina faz? Acho que todo mundo já ouviu falar dela. Ela é o hormônio da felicidade e do bem-estar. Ah, ela te ajuda a diminuir a ansiedade, a agitação e a compulsão alimentar. E sabe por quê? Porque a nossa atenção dos problemas, ela é desviada. E você fica focado ali só nos exercícios, nas repetições, na tua frequência cardíaca, nos movimentos. Vou colocar agora para vocês de novo mais um trechinho do relato da Lu, tá? Falando sobre exatamente sobre isso. A Lu é uma aluna minha da consultoria. E ela fala do momento que ela escolheu no dia dela para treinar e o porquê. Você consegue perceber isso? O quanto o exercício faz bem para nós e o quanto essa reflexão de tudo que nós temos feito pode fazer para melhorar a tua vida, né? O exercício ele te ajuda a melhorar a tua autoestima. Fora que você cansa com o exercício, você fica aliviada, você fica feliz, ajuda a te relaxar a tensão dos músculos. E se você tá com menos tensão nos músculos, você toma o teu banho, você cai na cama e dorme gostoso. Então melhora a tua qualidade do sono. Porque você cansa, o teu corpo relaxa. E mais uma coisa, além de tudo isso, ainda ajuda na manutenção do peso, e principalmente para quem quer perder peso. Eu vou colocar o relato da aluna Zila agora, também é minha aluna, já foi minha aluna de academia e hoje está comigo no grupo da consultoria. E ela está num período assim, eu quero ganhar mais massa magra, eu preciso diminuir um pouco o meu peso, mas ela não estava conseguindo levar a dieta à frente. Então, aí, quando nós começamos a consultoria, ela começou os treinos, né, personalizados para ela e voltou para a dieta que a Nutri tinha prescrito. E daí, olha o que ela está dizendo para nós. Em uma semana, gente, uma semana ela perdeu 2 quilos. Diz lá, ó, palmas para todas as minhas alunas. Eu estou adorando acompanhar vocês. E assim, tem mais N fatores que o exercício físico propicia, que ele tem de benefícios para o nosso corpo. Se eu ficasse falando aqui, eu ia ficar aqui até amanhã. Então, para finalizar a nossa live, e pensando em todo esse momento, tudo que eu passei, né? E todo esse momento que nós estamos vivendo, eu decidi criar um novo modelo de negócio. E esse modelo de negócio, ele é justamente para ajudar as pessoas a se manterem saudáveis em casa, né? E a minha preocupação não foi somente em prescrever exercícios, tá? Eu quis unir 2 profissões minhas, as minhas 2 profissões principais, que é o personal trainer e o coach, tá? Eu vou explicar rapidinho para vocês o que é coach, porque muitas pessoas acham que todo personal trainer é coach, né? Porque a tradução de coach é treinador, então todo mundo acha que é uma coisa só. Gente, não é, tá? Eu fiz a minha formação de coaching pelo Instituto Action Mind, do Alex, tá? Em que o Alex é o CEO, e é ele que dá todo esse treinamento, tanto de formação de coach como de inteligência emocional, e PNL. Então, e daí eu fui habilitada, o coach ele se torna habilitado em conduzir processos, tá? Ou seja, você tem um objetivo e eu vou te ajudar a conquistar esse objetivo. Vamos pensar assim como se fossem esses aplicativos de carro, Uber, tá? Digamos. Você sai de um ponto A e você tem o ponto B, ponto de partida e o ponto de chegada. Esse caminho que você faz para percorrer é onde eu vou te ajudar.
é onde o coach ajuda, tá? Só que assim, para isso acontecer, primeiramente, você tem que querer e você tem que persistir. Aí eu vou te dar as ferramentas para te ajudar nesse processo. Então, assim, pensando nessas duas profissões, eu decidi juntar a prescrição do treino e a mentoria de coach, e principalmente a de coach de emagrecimento, tá? Que é o objetivo da maioria dos meus alunos hoje, né? E como é que eu faço isso? Cada aluno, ele recebe os seus treinos, tá? E em cada exercício, ele recebe um link. Nesse link, ele vai acessar o exercício que eu filmei, eu demonstrei e eu estou explicando passo a passo como executar esse exercício, além dos seus níveis de intensidade, né? Então, olha que legal. E daí, assim, além disso, nós temos uma conversa uma vez na semana, através de transmissão de vídeo, aonde nós vamos alinhar o treino e eu vou conduzir esse processo de como que está o teu caminhar para o teu objetivo. Legal isso, né? Além disso, eu ainda tenho um segundo programa que você vai ter eu como personal trainer online. Então você vai acessar, nós vamos, cada vez que você for treinar em casa, nós vamos nos conectar via transmissão de vídeo e eu vou estar acompanhando o teu treino ao vivo, te corrigindo, cuidando de você durante a execução dos exercícios, tá? Então, hoje o meu convite vai para você que está aí em casa, sem praticar exercício físico, ou sem saber o que fazer, porque às vezes você vai para academia, mas a hora que você está em casa sozinho, você não sabe por quê. Porque você não tem conhecimento técnico para isso. Então, eu que estudei, né, eu quero te convidar a vir fazer um bate-papo comigo, para você me contar como é que você está, quais são os seus objetivos, aonde você quer chegar e se eu posso te ajudar, tá bom? Sem compromisso nenhum. Eu quero que daqui a pouco vai para vocês um slide onde tem todos os meus contatos das redes sociais, e-mail, WhatsApp. Anota aí, marca um horário comigo, me dá um oi lá no WhatsApp ou no Instagram, aqui mesmo no Facebook, e nós vamos marcar essa conversa. Eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então, assim, é um convite para você sair dessa condição que você está hoje, seja de sedentário ou seja de você estar parado, né? Então, eu convido você a mudar a sua vida. E daí, assim, eu quero mostrar para vocês o relato de mais uma aluna, tá? Essa aluna, ela estava no grupo de sedentários, é a Inayá. E hoje, através desse relato dela, ela mostra que ela já está mudando seus hábitos. Por mais que esteja devagar, mas ela já está mudando os hábitos, ela já começou a perceber o que ela precisa mudar. Né? E nesse tão pouco tempo, ela já começa a sentir os benefícios que essa mudança está causando. Isso, assim, gente, é emocionante cada vez que eu recebo um relato desse. Vocês não têm ideia, porque o meu objetivo como profissional sempre foi, e quem já trabalhou comigo, né, quem já foi liderado por mim, sabe, o meu objetivo profissional é desenvolvimento de pessoas. Aí, quando eu vejo uns comentários desse, quando elas me mandam vídeos com treino, tudo, sabe? É muito emocionante. E assim, vou contar para vocês também, vou mostrar para vocês o relato da Nicole. A Nicole já é minha aluna de personal aí há quase 3 anos, né? E nesse período eu não estou podendo atender ela, né, ao vivo, em casa. Então, nós estamos fazendo as transmissões de vídeo e eu estou acompanhando ela por vídeo. Então, olha que legal o relato dela dizendo como está sendo a experiência com o personal online, né? Então, assim, gente, eu vou deixar aberto para perguntas aqui, nossos últimos minutos. Peço desculpas pela nossa queda e por ter atrasado tudo, mas vocês podem ir colocando aí nos comentários ou depois me mandar no privado as perguntas de vocês, que eu vou ter um imenso prazer de estar respondendo cada um de vocês. E assim, eu quero agradecer muito todos que acompanharam essa live até o final, tá? Principalmente, assim, o Alex. Não sei se ele está me assistindo agora, porque ele estava tomando um monte de remédio, né? Então, não sei se ele não está descansando no momento, mas assim, Alex, você sabe que você mora no meu coração,
e eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui no teu canal, falando sobre um assunto tão importante para nós, né? Você é educador físico também, você sabe da importância da nossa, tanto da nossa saúde física, quanto da nossa saúde mental, emocional. Então, eu quero te agradecer por essa oportunidade. Quero agradecer muito, Juliano, que você está aí me ajudando com esse suporte técnico. Sem você, eu não saberia como, né? Voltar após uma queda, colocar os slides. Então, Juliano, muito obrigada. Juliano também faz parte da equipe do Instituto. E assim, todos os meus amigos, sabe aqueles que eu liguei enchendo o saco, perguntando de dicas de live, de se estava bom, se não estava. Gente, eu quero agradecer todo mundo, tá? E eu quero convidar vocês para ficarem ligados nas nossas redes sociais. Quero pedir para vocês me seguirem e seguirem o Alex lá no Instagram também, tá? Seguir o canal do Alex lá no YouTube. E logo eu e o Alex vamos estar juntos numa live, tá? E assim, gente, muito obrigada. Obrigada por tudo, obrigada por vocês estarem aqui participando. E assim, até a próxima, né, gente? Obrigada. Tchau.